do pessoal do Kennedy. Oi! Seja Olá, bem-vinda! tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Eu Tudo estava aqui jóia. fazendo as honras, estava dando as boas-vindas antes que tu entrasse e estava falando que eu vi hoje uma ação muito legal do Colégio Kennedy. Não sei se tem outras escolas falando, mas levando de casa em casa para os professores um mimo. Então, assim, como as profs eu já tive por lá, eu fiquei muito feliz de ver o cuidado que os professores precisam e merecem. Que legal, Legal. né, Mônica? Que legal. Que legal, uma É. alegria estar aqui com vocês dentro desse projeto tão lindo que tu, Michele, tem desenvolvido nesses últimos tempos, especialmente junto desse tempo tão importante que a gente está vivendo, onde especialmente os professores estão com uma sobrecarga, todos que têm filhos que não são professores, mas têm filhos, esses pelo menos têm muita convicção disso que sabem do que eu estou falando, né? É um tempo de ajustes, como vocês têm falado aqui, eu tenho procurado acompanhar sempre que eu posso, nas segundas e nas sextas, eu pelo menos dou uma passadinha aqui, porque sempre tem assuntos muito bacanas. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu que fico muito feliz, assim, por tu ter aceito meu convite. Eu tenho trazido aqui, boa noite, ó, meu pastor aí. Eu quero também dar um oi, assim, antes da gente poder começar a fazer as honras, assim, eu quero dar um oi ali para Ana, que já chegou. Eu quero dar um oi para Fábio, para Marcinha, lá do colégio. Olha aí, Marcinha, nós estamos aqui, ó, beijinho para ti. E, na verdade, assim, todas as pessoas que eu tenho trazido aqui, Mônica, são pessoas que precisam ter na sua vida muito presente o que vão falar, né? Esse espaço ele é totalmente para o professor, ele é um cuidado com o professor para que aqui seja o lugar onde ele possa expressar os sentimentos, que a gente possa falar do momento que ele está vivendo, de poder então fazer trocas de experiências, né? Porque tem muita coisa legal acontecendo, mesmo sendo nesse ambiente escola, domicílio, onde se mistura, onde a gente não sabe mais onde uma coisa começa e a outra termina, né? E o que que acontece assim? É importante que a gente possa desenvolver reflexões a respeito de diversas áreas também, né? E como eu tenho trazido essa questão da inteligência emocional para dentro da área da educação, né? O quanto isso faz a diferença, sim, quando a gente tem essas habilidades e competências desenvolvidas, a gente não pode esquecer de tratar da espiritualidade. E tu, como uma professora de muitos anos de experiência, mais de 20 anos de sala de aula, de estar lá com o pé mesmo na rodinha, Delícia! né? Aquela experiência que só o professor que está lá na sala de aula vive. E, ao mesmo tempo, poder falar desse tema que é a espiritualidade e que é algo que é muito presente na tua vida, porque a gente convive, a gente está sempre junto e a gente sabe que hoje talvez tu esteja muito mais imersa nisso do que no lado prof, mas também não está tão distante disso porque foi logo ontem, né? É Faz verdade. tão pouquinho que tu saiu, então tem muita coisa fresquinha. Então, assim, eu não sei uma hora se eu te chamo de pastora, eu não sei uma hora se eu te chamo de Mônica, assim, eu tô Me meio chama de confusa aqui Mônica, tá nesse bom? lugar, Bem sabe? bom. De Mônica Assim, tá tá bem meio bom. estranho, né? Mas eu quero que tu possa começar, tá? Falando um pouquinho assim, ó, nesse momento do professor, onde é que entra a espiritualidade? Mas para aí, não começa. Todo mundo que já está aqui, a gente tem já um número bom de pessoas. Eu quero que vocês chamem alguém, um amigo, uma professora, um professor, que vocês sabem que vão receber muito no dia de hoje, que precisam, que não precisam no sentido assim, ó, tô apavorado, não sei o que fazer. Não é essa a ideia. Mas a gente poder saber que desse momento delicado do professor, que já passou um primeiro momento de susto, não tem mais o momento de susto, a gente já viveu mais de 40 dias de ensino remoto. Boa noite, mana querida.
A minha mãe também aí, quero dar beijo. Ó, esse final de semana é Dia das Mães, depois nós vamos dar um beijo especial para todas as mães também no final. E eu gostaria muito que quem está aqui já possa chamar essas pessoas, os professores, as professoras que vocês sabem que são pessoas sensíveis, que têm o coração aberto para poder falar a respeito desse assunto que é muito imerso e dentro da vida do professor. Então, assim, agora contigo, vou te liberar, pode ficar bem à vontade e nos diz como é que fica, nesse momento, a espiritualidade na vida do professor. Então, eu acho que tu falou bem, né, Michele? Eu acho que é um tempo, essa quarentena que a gente está vivendo, é um tempo que nós vamos olhar para trás lá no futuro. Eu imagino nós olhando para trás e, na minha percepção, duas coisas vão ficar muito marcadas desse período. A primeira delas é para a maior parte de nós, e eu sei que eu estou falando aqui especialmente para professores, então eu me coloco como tu disse antes, né, Michele? Uma vez professora, sempre professora. Eu tive, na verdade, 25 anos de sala de aula e hoje tudo que eu faço, quem me conhece sabe que volta e meia eu digo, coisa de professora. É Porque isso tá verdade. na gente, não adianta. A gente leva isso para o resto da vida. A gente tem que se controlar para chegar em casa e não dizer, então tá, tu faz isso, tu faz aquilo, agora vamos. É ou não é? Né? É verdade. E acham porque a gente quer ser professora dentro de casa também. Então, mas hoje, vivendo de uma forma mais intensa, esse outro lado, que é um lado meu de pastora, de cuidado com outras vidas, que estão buscando também o desenvolvimento da sua espiritualidade, eu posso dizer também, acredito que, semelhante a muitos professores, que nós nunca trabalhamos tanto como nós estamos trabalhando agora, né? Eu convivo com muitas outras professoras e convivo com muitas outras pastoras. E desses dois grupos em especial, claro que eu estou puxando assado dos nossos lados aqui, né? Mas é a partir da nossa realidade que a gente pode falar. É um tempo de muito trabalho. Então, eu acredito que desse período, duas coisas, no meu entendimento, vão ficar muito marcadas. A primeira é um trabalho intenso, realmente. Esse trabalho intenso, ele também abrange o nosso ajuste ao momento, né? Talvez a gente tenha trabalhado já tanto quanto agora, em termos de carga horária. Mas a exaustão às vezes vem, né, justamente porque nós estamos precisando fazer o que fazíamos antes de uma forma diferente. E isso é muito desafiador, porque envolve quebras de paradigmas, largar o velho para a gente poder construir o novo, enfim. E a outra coisa que eu acho que vai marcar, está marcando muito esse tempo, é realmente um tempo de olhar para dentro. Um tempo de olhar para dentro da nossa vida individual como sujeitos. Essa mãe, essa esposa ou esse homem por trás do professor, por trás da professora, assim como voltar os nossos olhos para dentro do lugar que nós estamos confinados, ou seja, a nossa casa, a nossa família. E tu disseste bem no começo, né, Michele? Quando a gente fala em espiritualidade, algumas pessoas podem pensar, bom, isso é para tempos de calamidade. Isso é, bom, se é para isso, o tempo chegou, né? Mas não é para tempos de calamidade e pandemia. Por quê? E claro, eu quero já desde o começo dessa nossa fala, Michele, e por favor, me interrompa a qualquer momento. Não, pode deixar. Eu interrompo sim, mas segue o baile. Tá ótimo. Eu quero desde já dizer assim que é delicado a gente falar de espiritualidade. É delicado não, eu vou dizer que é impossível mesmo a gente falar de espiritualidade nos eximindo 100% daquilo que nós individualmente cremos. Então eu quero desde já dizer que eu tenho muito respeito por aqueles que podem se colocar ou entender de uma forma diferente. Mas eu só posso falar sobre espiritualidade a partir daquilo que eu acredito e daquilo que eu tenho vivido, certo? Sim. Então, dentro disso que eu tenho compreendido como desenvolvimento da vida espiritual, eu parto do pressuposto que o homem, o ser humano é feito em 3 dimensões. E essas 3 dimensões são, na verdade, corpo, alma e espírito. E a gente ouve com muita frequência isso, né? O homem é corpo, alma e espírito. Ok.
Mônica, travou um pouquinho. Vamos ver se volta. Oi. Tá, Deu? deu uma Deu? travadinha. Certo? Não. Sim, Aham, sim, tá. sim, sim. Não. Recebi uma ligação. A gente percebe que há muita confusão nessa dissociação, na verdade, para fins didáticos de explicação, da alma e do espírito. Então, a gente ouve muito, a alma da pessoa foi para o céu. A alma é tudo o resto que não é o corpo. Porque dessas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, o corpo fica fácil, certo? O corpo é a dimensão física de tudo que a gente, da nossa existência. Ok, fica fácil. E às vezes a gente pode compreender que todo o outro resto, aquilo que não é palpável, aquilo que a gente não consegue compreender como físico, tudo isso é alma. Mas e o espírito? Onde é que fica isso? Dentro da minha concepção, eu acredito que a alma, ela diz respeito a tudo que envolve os nossos pensamentos, a nossa mente, que parte de algo físico, sim, né? Os nossos pensamentos, a nossa cognição, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A nossa razão se encontra aí. Nosso poder de decisão, nossa capacidade de avaliação, as nossas habilidades, as nossas competências, tudo isso está dentro do que eu compreendo como alma. E o espírito, na verdade, é justamente, do que eu creio, a nossa essência. É o sopro de vida que há em nós. Que, de uma forma ou de outra, eu acredito que todos aqui vão concordar comigo, existe algo no nosso interior, e eu entendo que isso não vem da alma nem do corpo, existe algo no nosso interior que nos impulsiona à busca daquilo ou daquele que é eterno. Aham. Isso, fala. Mônica, não, assim, ó, tem a ver com isso que tu tá dizendo, tá? Mas a Rosane perguntou assim, ó, às vezes as pessoas elas estão tão envolvidas com essa demanda louca que elas até têm um receio de parar e olhar para dentro, Exato. E é né? perigoso mesmo. É Aham, então assim, amedrontador. porque vai ter que olhar e talvez não goste muito daquilo que encontre. Aliás, eu falei sobre isso na minha live essa semana, na terça-feira, né? E como isso é verdade, que é justamente assim, nós vamos ter que nos deparar com realidades dentro da nossa casa pela intensidade, profundidade do tempo que nós estamos juntos. E isso para o nosso interior é exatamente a mesma coisa. Né? O quanto isso às vezes a gente procura fugir. Eu cheguei a mencionar a dita, aspas, família margarina, que é aquela de propaganda de margarina, que tá tudo lindo, maravilhoso, suquinho amarelo ali. Gente, isso não existe, né? Existem famílias que são muito felizes, sim, coisa boa, maravilhosa, é verdade. Mas essas famílias, elas não são perfeitas porque elas não têm problemas. Elas são saudáveis, não perfeitas, saudáveis, porque elas conseguiram, dentro das suas possibilidades e capacidades, desenvolver um poder de resiliência para encarar as suas fragilidades, mas elas estão ali, as fragilidades. Sim. E quando a gente fala em espírito, em olhar para essa nossa dimensão que é espírito, é exatamente aquilo que vai nos remeter para esse eterno. Existe uma frase num livro que para mim é muito importante, que é a Bíblia. Um versículo dentro dessa Bíblia que diz que Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo. Nós, às vezes, não compreendemos, mas olha como diz ali. E que ele também botou a eternidade no coração do homem. Eu acho isso tão relevante, tão significativo, porque o que significa exatamente colocar a eternidade no nosso coração? É interessante que a peculiaridade, o detalhamento desse texto vai dizer que esse eterno, ele colocou essa dimensão de eternidade não na nossa mente, mas no nosso coração. E no meu entendimento, isso indica o quê? Não tenta entender. Algumas coisas nós não precisamos entender, mas está no nosso coração esse ímpeto. Sim, e sabe que quando tu traz isso, assim, da dificuldade de entender o quanto a nossa racionalidade e a nossa vida mesmo nos consome, nos toma esse lado, esse olhar
de poder deixar com que nem tudo se explique, né? Que nem tudo seja algo racional, mas que sejam coisas realmente voltadas do coração. E assim como tu está dizendo, né? O Eterno coloca a própria eternidade dentro do nosso coração, por quê? Porque é impossível a gente ter uma dimensão do tamanho dela, justamente porque é a eternidade. Entende? Isso é muito diferente de falar apenas de pensamentos, sentimentos, emoção ou da nossa própria cognição. É Sim. algo que vai além disso, mas que Uhum. foi plantado especialmente no nosso coração, ou seja, está na nossa natureza. Também deste livro que eu gosto muito, que é a Bíblia, se sabe o quê? Que Deus, chame você como quiser, o eterno, ser superior, outras maneiras, Michele, me lembra uma energia maior, da forma que você quiser. Transcendência. A transcendência, exato. Eu vou chamar de Deus, mas equivale a tudo isso. Essa Bíblia vai falar, e eu acho que todos que, independente da nomenclatura que deem, concordam com isso, esse Deus é espírito, certo? Ele é espírito. Acredito que isso seja uma concordância geral. Esse Deus é espírito. Porém, nessa Bíblia, diz que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, Oi, Tati. Olha a Tati que entrou. Não, eu vou aproveitar que tu parou aí, eu vou dizer assim, ó, eu quero dar um beijo na Luísa, que tá aqui. A Luísa acabou de entrar, a Luísa Rola. Amo de paixão. Sério? A Beijo, Silvinha, minha Luísa. amiga. Ai, como amo Seguidora, Silvinha, né? lá do Rainha. A gente trabalhou muito juntas e tivemos uma parceria muito legal. Um monte de gente legal entrando aí, olha só. Umas E chamem, gurias, chamem, porque o assunto é muito importante. Chamem as pessoas, deem coraçãozinho. Vamos promover isso, porque o Instagram, ele entende que está sendo relevante e ele divulga mais para as pessoas quando a gente aperta no coraçãozinho. Então, apertem mesmo, comentem. Ó, a Rosane está falando aqui também, ó, a respeito da gente poder encarar as nossas vulnerabilidades. E de uma certa forma, a gente... Será que... Aí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Tá. A gente precisa olhar para o lado espiritual só quando a gente entende que é vulnerável ou só quando a gente está passando por algo que é muito difícil e aquilo ultrapassa a nossa capacidade e o nosso limite? Olha só, vou te ser bem sincera, tá? Eu creio num Deus que pode ser qualquer um desses nomes que a gente falou antes, que ele tem um desejo tão profundo de andar conosco. E ele tem um projeto, uma ideia de vida para a tua vida e para a minha vida que excede em tudo, em muito, o sonho mais ideal que a gente possa ter. Tá? Eu creio num Deus que tem esse projeto, que quando ele gerou a Michele lá no ventre da mãe dela, ele tinha um projeto de vida que ela iria alcançar, porque Deus é um Deus, um professor nota 1000, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar, ele deixa tu cair, ele levanta e te dá uma sacudida de vez em quando, vamos lá, eu tô contigo. Ele tem um projeto lindo para colocar, para ser descoberto por nós. Isso, para mim, esse é o Deus que eu creio e que eu busco conhecer cada dia mais. Ele tem um projeto maravilhoso para nós. E ele nos enxerga como filhas que muitas vezes estão vivendo de forma totalmente desconectada dele. Deus tem nos seus princípios algo muito importante que ele decidiu dar para o ser humano, que se chama livre-arbítrio. Então, vocês se imaginem enquanto pai, ou mesmo enquanto mãe, tá? Se remetendo a esse Deus Pai. Ele nos vê longe, caminhando dissociadamente dele, indo para uma rota que nós não estamos enxergando. Eu gosto dessa expressão, eu sempre digo, né? Nós vemos até a esquina e Deus vê dobrando a esquina. Fala de um princípio de soberania desse Deus que enxerga para além do nosso alcance.
Então, ele muitas vezes está enxergando que nós estamos indo, não por conta de pequenas decisões do nosso dia, mas de modo geral, a nossa vida está sendo encaminhada para um lugar que ele está vendo que vai ser ruim para nós. O que você, como mãe ou como pai, faria diante de um filho que está caminhando para um abismo, ou está indo botar a mão no fogo, ou está indo, sei lá, de bicicleta, andando para um lugar muito pedregoso, que tu está vendo que ele vai se machucar? O que você faria? Ficaria sentada? Deixa se quebrar, né? Deixa se quebrar. Ou a gente faria o possível para que esse filho amado não sofresse e mostrasse outras opções. Então, eu creio que em alguns momentos da nossa vida, nós somos mais despertadas por essa necessidade que existe sempre, desse Deus que está sempre desejoso de se relacionar conosco e não de simplesmente impor uma religião cheia de dogmas e rituais sobre as nossas vidas, mas o desejo de relacionar. Nós somos seres relacionais, nós fomos gerados à imagem e semelhança dele. Ele é um ser relacional. Ele deseja se relacionar conosco. Então, muitas vezes, eu acredito assim, ele precisa nos trazer algumas coisas que nos deem umas chacoalhadas maiores. Que são, sim, alguns entraves, que são umas pandemias da vida, ou que são pequenas crises importantes dentro da tua vida profissional, dentro da tua vida familiar, conjugal, para que a gente possa compreender. Mas não o desejo desse pai não é simplesmente impedir que a tua bicicleta caia no buraco. O desejo desse pai é caminhar uma jornada maravilhosa contigo de dia a dia. Desde a hora que tu escova os dentes de manhã, até a hora que tu pega o teu carro, ou vai para a parada do ônibus, ou tu vai fazer a comida, ou tu vai entrar em sala de aula. E nós temos visto, assim, né? Eu tenho refletido nos últimos dias, especialmente sabendo desse momento que nós íamos estar juntos, me lembrando desse momento de chegada em sala de aula de um professor. O que significa a chegada em sala de aula? E aí eu entro um pouco, né, Michele, naquilo que nós conversávamos sobre isso, sobre o porquê da importância dessa espiritualidade na vida do professor. O professor é um influenciador direto. Conviver durante um ano letivo inteiro, com 20, 25, 30 crianças, às vezes até mais, a mesma pessoa sendo referência, ou se tu for de disciplinas, meu Deus, daí multiplica isso ainda mais, né? Eu trabalhei sempre com os menores, então eles quase que idolatram a gente ainda mais, depois eles começam a ser um pouco mais críticos, mas a gente continua sendo uma figura de referência. E hoje se fala com muita tranquilidade a respeito de, enfim, currículo oculto, ou como vão chamar, que é o quê? É tudo aquilo que o professor traz, entrega e comunica para os seus alunos quando ele entra em sala de aula, que vai para muito além daquele conteúdo que ele está ministrando. É o brilho no olho, é a paz no seu espírito, quer dizer, qual é a atmosfera que esse professor gera quando ele entra em sala de aula? Qual é o clima que ele gera quando ele está numa reunião com pais, prestes a ter que dar uma notícia não tão boa, trazer uma questão, por exemplo, de dificuldade de aprendizagem, ou de problemas de comportamento, problemas de relacionamento. Muitas vezes nós, como professores, como educadores, nós precisamos ser portadores de más notícias. Porque, de novo, aquilo que a gente falava anteriormente sobre esse momento de confinamento, nós precisamos partir da verdade, não adianta a gente camuflar. Esse confinamento tem nos levado a isso, a encarar verdades que muitas vezes a gente quer fugir no nosso dia a dia. O professor, quando ele entra em sala de aula, ele vem munido não somente de conteúdos, ele vem munido de uma vida que corre por dentro dele, né? E eu acho que essa é a importância dessa espiritualidade. Só completando, Michele, eu já vou te passar de novo o microfone, só para não deixar em aberto o que a gente tinha falado antes sobre corpo, alma e espírito, uma coisa que eu acho muito importante, a gente, só para fechar essa questão desse aspecto, não adianta a gente falar sobre desenvolvimento da espiritualidade sem entender exatamente o que é a espiritualidade. Sim. E hoje a gente sabe, e a gente investe tanto tempo, dinheiro e tudo mais no cuidado com o aspecto corpo. A gente investe dinheiro e tudo mais tanto no aspecto alma.
Não somente quando a gente paga uma terapia, quando a gente faz um curso de inteligência emocional, mas quando a gente sai para tomar um cafezinho com um amigo, ou quando a gente vai sair de férias com a família. Isso é alma. Quando a gente investe num curso para desenvolver as nossas habilidades e competências a nível profissional, do que for, a gente sabe desse investimento. Mas voltando ao que disse antes, se nós somos essencialmente espírito, porque nós somos imagem e semelhante de um Deus que é espírito, se nós somos espírito, então eu posso dizer que eu sou um espírito, habito num corpo e possuo uma alma. Vou dizer de novo. Repete aí para todo mundo poder entender e ouvir bem. Eu sou espírito, habito num corpo e possuo uma alma. Então, porque se parte do princípio que nós somos imagem e semelhança do Criador. E Exato. Justamente por isso, às vezes eu acho que isso é confuso, sabe? Essa questão de imagem e semelhança, porque se pensa numa imagem como se fosse algo físico, né? Enquanto essa semelhança, ela não tem nada de física. Não. Ela é totalmente espírito. Então, esse é o princípio de todas as coisas. É verdade. Então, a gente investe um bom tempo e dinheiro e tudo mais no corpo, investe na alma e o espiritual. E o espírito? Se eu sou na essência espírito, não tem coerência de eu investir o menos possível naquilo que é a minha essência. Então, quando a gente fala, nesse tempo de confinamento, professores e outros que estão aqui nos assistindo também, interagindo conosco, em poder olhar para dentro, a gente precisa saber que sim, a gente precisa, tanto quanto cuida do nosso corpo, a gente não toma banho todos os dias, alimenta esse corpo todos os dias, tem tantos horas de sono, uns dias que é 8, outros dias que é menos, a gente está sempre atento a isso. Mas e o nosso espírito? Se nós somos esse espírito, nós precisamos, então, pensar em como desenvolver essa nossa espiritualidade. Porque quem sabe não está justamente aí, quando nós estivermos desenvolvendo naquilo que a gente tem, que as pessoas têm falado sobre um equilíbrio. Quem sabe não está aí no equilíbrio de corpo, alma e espírito em desenvolvimento, uma plenitude de vida, uma vida realmente excelente, não que indique ausência de problema, não que indique que está tudo lindo, maravilhoso, mas que tu esteja em condições de enfrentar, por exemplo, situações como essa que nós estamos vivendo. Seja dentro de uma sala de aula, seja dentro de uma sala de aula virtual, seja dentro da nossa casa. Sabe que ontem eu assisti uma palestra e o palestrante dizia assim, como está sendo, falando para professores, né? E ele diz assim, para mim está sendo um desafio imenso. E tu já vai entender qual é a liga que eu quero fazer com a espiritualidade, porque ele falou assim, eu tô falando para muitas pessoas, mas na verdade eu me olho o tempo todo, né? Então, pensa o seguinte, se essa pessoa, ela não alimenta esse conjunto de que nós somos formados, mente, alma, corpo e espírito, a gente não vai estar pleno para poder encarar o nosso aluno ou até a nós mesmos diante da tela aqui enquanto a gente está dando aula. Exato. Né? Então, assim, essa coisa de poder se enxergar nessa integralidade e buscar o desenvolvimento dessa plenitude, isso é estar pleno ou estar plena. Né? É alimentar e fazer esse cuidado com o que nós somos no todo, né? E o professor hoje ele está sendo desafiado num desgaste excessivo, assim, onde ele está numa autoexigência emocional, a alma gritando, e no cansaço físico. E aí onde que fica a parte espiritual? Eu estava me lembrando agora, Michele, tu vai saber de quem eu estou falando e talvez algumas que estejam aí nos ouvidos tenham identificado. Eu vi essa semana lá no teu grupo um relato de uma menina estudante falando sobre o seu momento com Deus. E ela inicia o pequeno vídeo que ela fez, compartilhando de algumas coisas que ela estava aprendendo nesse sentido, dizendo...
ai, eu corro tanto e tal, não sei o quê. Eu sei que às vezes o ideal seria fazer esse meu momento de parar e falar com Deus de manhã, mas eu tenho feito de noite. E eu fico o dia inteiro naquela expectativa. E aí ela fala rapidamente e me deu a entender, não sei se ela falou exatamente isso, que ela passa por muitos papéis durante o dia, né? Como estudante, como filha, enfim. E ela fica na expectativa e aí ela diz assim: aí no momento que meus pais, que para tudo aqui em casa, eles vão para o quarto deles, eu sei que é o meu momento de entrar no meu quarto e ter o meu tempo com Deus. Então, naquele momento, eu fecho a porta e respiro fundo. E agora sou eu e ele. Então, eu achei lindo. É uma menina que tem o quê, Michele? 16 anos para 17. 16 a 17. E fala justamente desse fôlego novo de vida e Não, de... eu acho que ela tem 17 já. É 17, eu acho que ela É, tem. 17. Que é o que ela expressou da maneira dela esse momento de renovar o fôlego de vida durante um dia e de poder, no caso dela, olhar para o que ela viveu durante o dia e ressignificar algumas coisas, né? O que eu quero levar para o meu dia seguinte, o que eu não quero levar, por que algumas coisas aconteceu, enfim, um momento de avaliação. Então, puxa vida, isso traz um ajuste para a alma. E isso é muito importante a gente compreender, porque para fins didáticos, tudo bem a gente falar em corpo, alma e espírito, corpo é isso, alma é isso e espírito é aquilo. Mas isso, ele tem um poder de relacional entre os três enorme, Sim. enorme. Uma influência muito forte. Porque muitas vezes, eu sou fã da inteligência emocional, fiz formação de coaching, a gente troca muita figurinha, a Michele, né, Michele? Sim. Mas a gente sabe também que, justamente porque a nossa essência é espírito, a psicologia e a inteligência emocional, ela tem como te dar um suporte fantástico para encarar as coisas na vida, mas nós continuamos sendo espírito. Então, se nós não, em algum momento, não nos remetermos à nossa essência, que é espírito, e alimentarmos essa essência, não há, é a minha percepção, mas não há, no meu entendimento, inteligência emocional suficiente que venham a conseguir gerar um fruto de superação de dificuldades, especialmente dificuldades importantes que a vida nos propõe. Porque a Sim. nossa essência, que é espírito, está sendo descuidada. Entendeu? Então, acaba ficando limitado. Eu vou fazer uma pausinha, Mônica, para dar um beijo especial para o Barreto, né? Nosso Querido! colega lá do Feira Farroupilha também, né, Barreto? também. Um beijo, Barreto. Tu mora no nosso coração, com certeza. Verdade, para sempre. Mas, Mônica, olha só, E um queria que beijo tu... para a pastora Carmen, que eu vi que entrou ali também. Ai, um beijo. Querida. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para os professores, e a gente já está aqui com um povo de diferentes lugares, né? Porque a gente tem nossos amigos próximos, os profs também, as pessoas com quem a gente se relaciona, familiares. Mas, assim, é interessante porque às vezes as pessoas deixam de buscar desenvolver essa área da espiritualidade porque elas ficam pensando, elas ficam travadas na questão da religiosidade, da religião. Ah, eu Sim. não quero me envolver com religião. Mas, assim, são coisas diferentes, né? Então, trazer isso para que as pessoas possam entender que religião e espiritualidade são coisas diferentes. Eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu acho bem importante a gente trazer essa abordagem, porque, assim, particularmente, eu não gosto muito da palavra religião, e vou explicar por quê. Unicamente por conta da conotação que nós todos, enquanto humanidade, temos dado para essa palavra. Quando nós falamos em religião, por isso que eu vou explicar então por que eu não uso muito essa palavra, as pessoas costumam a ser remetidas às suas ideias de uma lista de dogmas,
uma lista de afazeres do que pode, o que não pode Rituais. fazer, rituais, né? Que muitas vezes, eu não estou dizendo todas as vezes, mas muitas vezes são vazios. Se eu compreender a religião por esse viés, eu não vou estar trabalhando na minha espiritualidade. Porque a minha espiritualidade, ela não cabe nesse pensamento pequeno, que é a conotação que normalmente se dá para a religião. Certo? Muitas vezes as pessoas estão até mesmo indo até uma igreja, mas não têm a sua vida espiritual em desenvolvimento. Certo? Agora, se nós formos pegar a palavra religião da sua origem, ela vai nos remeter a algo muito bom que tem a ver com tudo que nós estamos falando até agora. Porque religião significa religar. Ou seja, religar significa o quê? Algo que já originalmente estava ligado, por algum motivo, em algum momento, foi desconectado e vem para voltar originalmente a um relacionamento que existia. Nesse sentido, eu acredito na palavra religião como uma mantenedora e uma facilitadora do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Por quê? Porque ele vem, a religião viria o quê? Trazer orientações especialmente, para que a gente possa, então, estar se religando a esse Deus. Por quê? Por conta de um conceito que, no meu entendimento, é básico em termos de desenvolvimento de espiritualidade, que é nós estarmos nos relacionando com esse eterno. E isso faz toda a diferença. Se eu enxergar religião como uma lista de dogmas e algo vazio, isso não me conecta. Agora, se eu entender a religião realmente como algo ou uma proposta que venha me fazer caminhar com esse Deus, né? Me aproximar desse eterno, aí eu posso compreender que a religião, sim, pode ser uma orientadora na minha vida. Pode ser realmente algo que vai ser um facilitador nessa minha caminhada. E eu acho, e eu quero aqui deixar muito claro, eu acho essencial, por exemplo, o congregar. Ou seja, tu andar junto de pessoas que professem a mesma fé que tu. É essencial que a gente possa estar junto no sentido de poder conviver uns com os outros, fortalecer a nossa fé em Deus. A gente sabe que quando nós andamos em grupo, nós somos uma grande família espiritual. Os meus defeitos estão sendo utilizados para lapidar outra pessoa e os teus defeitos servem para me lapidar nas minhas imperfeições também. Então, a importância disso, com certeza. Não sei se fiz claro, Michele. Não, era isso mesmo, assim, porque acaba sendo um impeditivo para que a pessoa, às vezes, possa compreender a importância da espiritualidade, porque enxerga, na verdade, é que nem tu falou, esses dogmas, algo que acaba virando uma tarefa, né? Que acaba virando algo que não é de um relacionamento com o teu criador, né? Não é algo que te liga espiritualmente, mas acaba sendo, vamos dizer assim, eu tenho mais uma atribuição, eu tenho mais uma, né? Então eu já ouvi coisas do tipo assim, aí fica nível de mente unicamente, né? Eu já escutei coisas do tipo assim, não, eu já tenho bastante coisa para fazer. Se eu tiver ainda que pensar em desenvolver minha espiritualidade, não, é uma coisa a mais. Então eu prefiro nem tentar. Porque não é como se não fizesse parte da sua essência, né? Da sua natureza. Sim. Não tem esse entendimento. Agora, Michele, uma coisa que eu acho importante a gente destacar aqui também, que às vezes as pessoas ficam com esse questionamento. Eu gostaria de desenvolver a minha espiritualidade. O que eu faço? Boa. Como é que eu chego e vou em busca... Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que falar? Eu preciso falar com alguém? Exatamente. Né?
Aí, de novo, eu vou dizer algo para chegar onde eu quero chegar, mas que parte pela daí a crença de cada um. Para mim, uma forma de me conectar com esse eterno, porque acredito que esse livro, que nós chamamos de Bíblia, é realmente a manifestação da palavra de Deus, da voz de Deus, eu entendo que a Bíblia é um caminho para isso. Aí, o que a maioria das pessoas nos diz? Ah, tá louco, Mônica. É muito difícil. É muito difícil entender a Bíblia. E aí que eu quero chegar. Quando a gente vai, por exemplo, querer ler a Bíblia, quando a gente pega um livro na mão, a gente começa o quê? Pelo começo, né? Teoricamente, começaria lá para o primeiro livro da Bíblia, de Gênesis. Mas não é essa orientação que normalmente que a gente procura dar para as pessoas que vêm com esse questionamento para nós. Não é. Porque realmente a Bíblia é dividida em Velho Testamento, Novo Testamento. A gente normalmente orienta para que comece pelo Novo Testamento. Enfim, não vou entrar no mérito da questão. O que destacar é o seguinte: como é que eu faço, por exemplo, para compreender a Bíblia? Se eu acredito que a espiritualidade é realmente o desenvolvimento de um relacionamento, que tal e se a gente começasse a ler um material como esse, experimentando fazer um pedido de ajuda justamente para aquele que está por trás desse livro? Né? Se o desenvolvimento da minha espiritualidade vai muito mais para o lado de um relacionamento com esse que é eterno, se eu realmente creio que a Bíblia pode ser realmente, está ali a ferramenta, a palavra de Deus para mim, eu posso abrir e no momento que eu começar a ler, dizer: Deus, preciso que tu me explique. Pronto, iniciamos um relacionamento. A minha vida particular, a virada de chave, a experiência particular minha que eu tive de poder conhecer a Deus, começou a acontecer quando eu tinha 16 anos, a partir de uma única oração que eu fiz na hora que eu me deitei a cabeça no travesseiro. Eu ouvia muita coisa sobre espiritualidade, eu tenho uma irmã muito amada, Simone, que queria me levar volta e meia para a igreja, eu não via muito sentido naquilo. E eu ouvia muitas coisas que ela falava a respeito disso. E eu não conseguia acreditar, mas eu queria. E a minha única oração foi essa. E eu vou deixar isso de dica para quem quiser experimentar uma aventura como essa que mudou a minha vida. E a oração foi muito simples. Deus, se tu realmente existe, eu quero ter uma experiência direta contigo. Particularmente, eu falei com Jesus, o Filho de Deus, aquele que eu acredito que é a manifestação do amor desse Deus Pai. Eu disse: Jesus, se tu existe de verdade, se realmente tu conheces a minha vida profundamente, então tu está ouvindo essa minha oração. Eu quero te conhecer, não de ouvir falar. Eu quero conhecer, de andar contigo. Foi só o que eu fiz. E Deus, eu creio que fica na expectativa de que a gente faça essa oração. Porque da forma criativa... Gente, esse Deus que a gente está em busca, que a gente está buscando conhecer, ele simplesmente fez um feto desenvolvendo dentro de um ventre de uma mulher. Esse Deus fez o universo com tudo aquilo que a gente enxerga e que a gente nem sabe que existe, ele fez. Será que ele não vai ter criatividade suficiente para se revelar na tua vida, na minha vida? Basta a gente ter o coração aberto para esse tipo de experiência. Eu acredito assim, sabe, Michele? De que o desenvolvimento dessa espiritualidade parte de uma decisão nossa de ir em busca desse eterno. De dizer: Deus, eu não entendi muito bem o que foi dito, mas assim, eu quero abrir o meu coração para que tu possa entrar e se mostrar para mim. E se revelar para mim. Na minha vida particular, partiu muito disso, sabe, Michele? Sim. Enfim. Eu vejo, assim, que quando tu traz essa questão, assim, do livro onde é a tua referência, que é a Bíblia, né? A grande questão é que as pessoas costumam dizer assim: não, mas tem muita coisa lá que eu não concordo, ou tem muita coisa que é difícil de entender. E talvez isso que tu tá compartilhando conosco agora,
de poder se permitir. E antes de pensar em ler ou qualquer outra coisa, mas assim, ó, dizer, eu quero te conhecer, eu quero ter esse relacionamento, porque, né, isso seria aquilo que vem de dentro do coração, que é espontâneo, onde a gente não tem nenhum tipo de nenhum tipo de limitação, assim, é o livro, não é, é certo, Não é tem errado, eu gosto, sabendo, eu não gosto. não tem ninguém sabendo. Eu não fui numa igreja para fazer essa oração, entendeu? Sim, Não tá ninguém sim. sabendo que de repente eu tô tentando me aproximar, porque tem isso também, né, Michele? Tem um pouco, às vezes, o preconceito. Eu não quero me envolver com uma igreja, depois eu vou ter compromisso de, como tu falou, mais uma coisa para eu fazer. Aham, aham. Ok, parte da tua individualidade, do teu momento, só tu e o teu travesseiro de noite, ninguém vai saber. Não precisa falar para Michelle, não precisa falar para mim, não precisa falar para ninguém. Sim. Mas Deus está vendo, né? Isso que é maravilhoso. E eu acho que outra dica que eu também daria para quem deseja ir em busca disso, que eu acho que é sempre válido, é busque referências ao seu redor. Busque pessoas que possam andar contigo Uhum. nesse desenvolvimento, na busca do desenvolvimento dessa espiritualidade. Uhum. Mas busque alguém, não que diga assim, ei, eu sou dessa religião, eu sou daquela. Não, busque alguém que você conhece e que pelos frutos dessa pessoa, da vida dessa pessoa, você possa dizer, vejo Deus nessa pessoa, eu queria conhecer o Deus dessa pessoa, assim, eu queria Uhum. ter. Identifique pessoas assim ao seu redor, dentro da sua realidade. Vá Uhum. tomar um café com essa pessoa. Ouça a história dela. Uhum. Né? Porque esse caminhar de um relacionamento com o eterno é algo que a gente busca e ele nos auxilia porque ele tem muito mais interesse em desenvolver esse relacionamento do que nós. Com certeza eu digo isso. Muito mais. Ele fica na expectativa. Mas a gente tem essa necessidade, como é que eu faço? Sem ter a noção de que, na verdade, ele está te conduzindo para tudo. Mas, diante disso, procure ajuda. Procure pessoas que são referências para ti. E que você viu, olha, eu vejo realmente um fruto de diferença na vida dessa pessoa. Essa pessoa realmente mudou. Ou essa pessoa tem uma vida que eu percebo Deus nos olhos dela. Eu percebo Deus na maneira que ela fala. Procure essa pessoa. Né? Que Uhum. pode ser uma referência. Eu acho que isso para mim funcionou. Para mim foi muito útil. Eu tenho pessoas que caminham junto comigo até hoje, pessoas que não caminham mais, mas foram importantíssimas nesse início. E isso é muito valioso. E assim, a gente está acabando, né? O Sim. tempo já passou, a gente está se encaminhando para o fim. Assim, compartilha o que fez a diferença na tua caminhada como professora, diante dessa tua escolha de abrir o teu coração para ser tocada no teu espírito. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença para tudo, porque quando a gente fala em desenvolvimento de vida espiritual, a gente fala por dois ângulos. O primeiro é unicamente aquilo que tu tem para a tua vida, para a tua transformação. O alimento espiritual que vai fazer tu levantar de manhã com disposição, às vezes sem disposição, mas daí tu dá significado para que tu saia na rua, para que tu vá para o teu trabalho, para que tu encare os desafios e realize da melhor maneira e te apaixone no meio do caminho por aquilo que tu vai fazer. Então, eu acho que a primeira coisa é esse alimentar. A gente falou antes de alimentar o corpo, alimentar a alma. Eu estou falando agora de alimentar o espírito da mesma forma. Então, em um primeiro lugar, esse professor ou essa professora que busca se alimentar das coisas espirituais, ela está mais inteira diante do seu aluno. Por aquilo que a gente falou antes. Se nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, a nossa essência é espírito. Se eu alimento esse espírito, eu tenho muito melhores condições de chegar inteira, íntegra, dentro de uma sala de aula. Não tem nenhum ganho na vida com Deus que seja, na minha opinião, já que tu me pediu para eu falar da minha experiência, não tem Sim. nenhum ganho na minha vida de conquistas
que seja maior do que o ganho de eu andar com Deus. Nenhum. Eu amo a minha família. Eu amo ser pastora. Eu amava estar em sala de aula. Eu amo as pessoas que Deus me deu para andar comigo. Mas nenhuma conquista me realiza mais do que a companhia. E isso não está escrito numa placa de qual religião eu participo. Isso tem a ver com a minha caminhada com esse Deus que me ama, que consegue, acima de qualquer pessoa, de um modo inexplicável, me amar, mesmo me conhecendo detalhadamente todos os meus detalhes, todos os meus defeitos, inclusive aqueles que eu não reconheço que são defeitos. Inclusive aquelas características que eu acho que são virtudes e que, na verdade, são defeitos aos olhos dele, mas que eu não enxergo isso. E mesmo assim, ele me ama. Ele me deu um marido que eu amo de paixão, 2 filhos que eu amo de paixão, pessoas que andam comigo que eu amo de paixão. Mas eu sei que todo fruto na minha vida, e tu falou inicialmente a respeito da diferença na minha vida como professora, eu estou dizendo o que tem por trás dessa professora. Que sim, eu tive frutos maravilhosos por conta disso na minha sala de aula, experiências assim, incríveis, de perceber algumas coisas imperceptíveis ao olho humano. E que Deus me mostrava na sensibilidade. Por quê? Porque eu caminhava com Ele. E, gente, por favor, isso não significa em nada que eu tenha maior habilidade para isso do que qualquer um que está nos escutando aqui. Pelo contrário. Eu simplesmente parti do pressuposto de que eu quero conhecer esse Deus. E quanto mais eu conhecia, mais eu amava. É impossível a gente amar quem a gente não conhece. Assim Sim. Como é impossível a gente confiar em quem a gente não conhece. Então, o desafio é busque conhecê-lo. Porque daí sim, a tua sala de aula, eu vou dizer, como foi para mim, vai ser transformada. Ah, então não vou ter problema de sala de aula. Claro que vai ter, e graças a Deus isso. Senão a gente não cresce, senão a gente não consegue intervir na vida do aluno. Se ele só pintar um mar de rosas na minha frente, que influência, que diferença que eu vou fazer na vida dessas famílias? A diferença que nós fazemos na vida das nossas famílias, das famílias que atendemos como professores, é justamente porque quem sabe nós não podemos ser, não fazer, não dar dicas, mas quem sabe nós não podemos ser a diferença na vida daquela família ou daquela criança. Com o que nós somos, muito mais do que com aquilo que nós fazemos ou falamos. É isso, eu acho, Michele. Se eu fosse falar da minha experiência, eu enfatizaria isso. Tudo o restante é consequência. É maravilhoso. Vem com tropeços, vem com falhas, vem com aquilo que a gente falou lá no começo, a identificação de coisas que nos entristecem, porque a gente reconhece as nossas falhas, mas nós não estamos sozinhas. E isso, quanto vale? Não tem preço. Não tem, né? Não. Bom demais. Mônica, pastora Mônica, professora Mônica, Querida. Maravilhoso, né? Assim, é muito difícil a gente resumir uma experiência com o Eterno, com o Pai, aonde a gente tem o nosso espírito completo e conectado de novo, sem ficar preocupado com dogmas, com qualquer tipo de sistema, sabe? Não é isso. E tu poder ter essa interação e saber que aqui dentro tá completo. Então, assim, eu quero dizer que foi maravilhoso,
né? Pô, Que foi uma eu fiquei delícia. muito feliz de poder te receber aqui para falar para os professores. A gente tem muitos. Eu quero dar um beijo ali, ó, para Marcinha, que participou, para a Teacher Lizzie, que tem sido Aham. minha parcerona em muitas coisas. Ela está Jessiquinha dizendo ali, ó, chegou crescimento agora. acontece no conflito, e é Isso quando a mesmo. gente está em conflito, sim, que a gente precisa estar mais conectado, então, espiritualmente. A Tati dizendo ali que foi maravilhoso. Então, Ai, assim, só agradecer. A Jéssica ali, ó, amor, Jessiquinha, querida, linda, saudade. E eu quero saudade. esses últimos minutos, eu vou entregar para ti, para que tu possa dizer onde as pessoas, tu falou o tempo todo assim, tá, mas a gente precisa Claro. buscar pessoas que tenham como referência isso na sua vida. Então, assim, onde as pessoas te encontram. Antes de tu dizer, eu quero, porque é tu que vai encerrar mesmo, eu quero Tá. dizer que a nossa série A Escola Agora em Casa, ela continua e segunda-feira, prestem atenção quem tá aí para poder divulgar, a gente vai estar trazendo aqui experiências com a escola pública. O que está acontecendo com as profs dentro não, em casa, mas com os alunos e professores da escola pública. Vai ser muito legal. Se a Mariana, que é a minha convidada, tiver aí, dá um oizinho aí, Mariana, porque é uma pessoa incrível que tem um talento e ela tá fazendo chover. Eu nem sabia que podia acontecer o que ela tá fazendo. Então, assim, ó, todos muito convidados para segunda-feira, às 6 horas, a gente poder conhecer um pouquinho do que está acontecendo na escola pública e com os professores. Mônica, é contigo, tu finaliza onde a gente te encontra, como a gente faz para saber Então, mais disso que tu então, estava nos falando. a gente está já na oitava semana, a oitava semana agora, semana que vem, de um programa que a gente deu o nome de Cá Entre Nós. Acontece todas as terças-feiras, às 10 da manhã, no Instagram, Mônica H. Paz. Alguém escreve para mim aí enquanto isso, Mônica H. Paz, lá no Instagram. E, enfim, os outros anteriores, que a gente fala bastante coisa sobre esse assunto de espiritualidade, todos esses programas anteriores, os 7 que nós já fizemos, já estão lá no YouTube. Também é uma forma de dar uma olhada por lá, tá? Lá no YouTube, o meu canal é Pastora Mônica Paz. É isso. Uma alegria estar aqui, Michele, ver o sucesso de tudo isso que tu está realizando e da transformação e das sementes maravilhosas que tu está deixando na vida de cada um, especialmente na vida dos professores, que são verdadeiros heróis e heroínas desse tempo, né? Nós estamos sabendo disso. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Foi uma honra estar com vocês. Verdade, muito obrigada mais uma vez. Um beijo em cada um dos profs, dos nossos amigos, dos nossos familiares. A gente encerra por aqui e a gente se vê na segunda-feira, então, às 6 horas. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau.